rapaziada, bora para mais um videozinho nesse domingão aí, dia 20 de abril de 2025. E chegou o dia mais insano aí da semana. Muitos jogos para esse domingo. Separei jogos aqui das principais ligas europeias, todas chegando na reta final. Jogos valendo título, valendo vaga na Champions League da próxima temporada, rebaixamento. Tem Brasileirão aqui também pra gente falar, então tem muitos jogos aqui pra gente falar. Dia de domingo e sábado vocês sabem como que é, né? Aquele bate-bola, eu vou falando do jogo ali, vou mandando a tip pronta aqui quando tiver. Quando não tem, eu falo meu palpite aqui pra gente ficar de olho também. Então é isso. Você que não me segue ainda, meu nome é Ramon Scarino. E já se inscreve no canal aí e dá aquele like pro vídeo aí, porque eu tô aqui todos os dias dando os melhores palpites, as melhores tips prontas para vocês só copiarem e colarem. Então, se você se inscrever no canal e deixar seu like aí no videozinho, já vai me dar uma moral, ajudar o meu trabalho aí. E é isso, vamos embora meter marcha que a gente tem muita coisa para falar nesse vídeo hoje. Então vamos embora começar aqui por ordem de horário, porque 10 horas já tem 3 jogos que eu separei para vocês aqui, lá na Premier League, com tips prontas já. Mercado de cartões aqui que a gente vai utilizar bastante, que é a especialidade da casa aí, para quem não sabe. Então vamos embora aos trabalhos aqui. Eu separei o primeiro jogo aqui entre Ipswich Town, já praticamente rebaixado, contra o Arsenal. Aqui a gente tem jogo, por mais que ainda estejam faltando 6 rodadas para terminar a Premier League, aqui, esse jogo aqui para mim é praticamente de cumprir tabela. Por quê? O Ipswich, mandante, está aqui dentro da zona de rebaixamento, 18º lugar, a 14 pontos, cara, do primeiro time fora da zona, que é o West Ham. Então, tá praticamente rebaixado, já definiu aí os 3 rebaixados da Premier League, e o Arsenal tá em segundo lugar aqui. Ninguém ultrapassa mais o Liverpool, que já se distanciou muito, e o Arsenal já está praticamente garantido na próxima temporada aí da Champions League. Então, o Arsenal cumpre tabela, vai focar apenas na atual Premier League, que está na semifinal, e o Ipswich é um time rebaixado. Então, aqui, time para cumprir tabela. 2 times cumprindo tabela aqui praticamente. O Arsenal tem a média baixíssima de cartões. O árbitro que vai apitar hoje também tem a média baixa de cartões. A nossa tip pronta aqui vai ser menos de 5 cartões nesse jogo aí, odd 1,61. Para mim tem muito valor. O segundo jogo que eu separei para a gente aqui é o jogo entre Fulham e Chelsea. E achei uma tip de odd 1,70 aqui para gente, com muito valor, e eu vou explicar para vocês aí. Intervalo entre 2 a 5 gols. Por quê? Porque a gente tem o Chelsea aqui, visitante, com 54 pontos, na 6ª colocação. E a gente tem o Fulham com 48 pontos na 9ª colocação. E se quiser sonhar ainda com uma vaga em alguma competição da próxima temporada, alguma competição internacional da próxima temporada, precisa da vitória jogando em casa. E o Chelsea também precisa da vitória para tentar buscar ali o Manchester City, o Nottingham Forest, e alcançar eles para uma vaga na Champions League do ano que vem. Então aqui para mim vai ser um jogo muito aberto. Inclusive o Fulham está ali na cola do Chelsea, um pouco distante, mas para se aproximar precisa dessa vitória aí jogando em casa. Tem sido um time muito overgold, só no último que teve uma derrota para o Bournemouth por 1-0, magrinho. A gente inclusive estava nesse jogo aí, mas acredito em gols aqui, então a gente vai pegar um intervalo entre 2 a 5 gols pelo cenário da partida, pelos 2 times precisarem da vitória. Vamos pegar também menos de 6 cartões, porque apesar do Chelsea ser um time que leva muitos cartões, a média do árbitro que vai apitar é muito baixa. Então, 1,70 para um intervalo de gols entre 2 a 5 e menos de 6 cartões no jogo, 1,70 para mim tem muito valor. E essa é a nossa tip pronta já nesse jogo do Chelsea aí, nosso segundo jogo do vídeo. E para fechar a Premier League aqui, tem mais uma tipzinha pronta. A gente vai também no mercado de cartões, porque é mais um jogo aqui de cumprir tabela. Manchester United e Wolverhampton. Por mais que os 2 times tenham a média alta de cartões, a gente tem um árbitro com média baixa de cartões e os 2 times não fazem mais nada, cara. Eu quero pegar aqui um intervalo entre 1 a 3 gols do United. E o United não é um time que a gente confia, então jamais pegaria nada nesse jogo aqui em relação a resultado para o United. Mas por que eu quero pegar esse intervalo entre 1 a 3 gols aqui? Porque o United vem embalado por uma vitória histórica na prorrogação, um dos melhores jogos. Se não foi um dos melhores jogos, um dos jogos mais malucos que eu já vi, uma das viradas mais loucas que eu já vi pela Liga Europa contra o Lyon. Eu estava vendo esse jogo. Eu que sou contra a prorrogação. A prorrogação foi de tirar o fôlego, pegou fogo. O Lyon com menos um jogador abriu 2-0 e o Manchester virou ainda para 3-2. Terminou ali o jogo ganhando de 5-4, uma loucura total no finalzinho da prorrogação. Então acho que o Manchester vem muito embalado, a torcida vai empolgada para o estádio também. Depois dessa vitória aí, se fosse só os resultados do Manchester na Premier League, não pegaria nada. Mas por esse cenário aí que a gente está encontrando para esse jogo,
Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do United, menos de 7 cartões no jogo e mais de 5 finalizações do Wolverhampton, porque eu achei essa linha muito baixa. O United não consegue ficar marcando, não consegue ter a posse de bola e ficar pressionando, controlando o jogo em 90 minutos. O Wolverhampton é um time que finaliza bastante, apesar da campanha ruim. Tudo bem que não briga mais por nada, mas escapou da zona de rebaixamento ali há umas 10 rodadas atrás, fez uma gordurinha, agora está tranquilo, com vários brasileiros lá, André, Matheus Cunha, o João Gomes. Então é um time que finaliza bastante. Essa linha de 5 finalizações para mim está muito baixa. Então, repetindo e colocando na tela para vocês aí. Intervalo entre 1 a 3 gols do United, menos de 7 cartões e mais de 5 finalizações do Wolverhampton. Odd 1,61. Para mim tá um mel para esse jogo aqui, que é praticamente para cumprir tabela na Premier League. E agora vamos de Série A da Itália, nosso salão de festa. Separei 2 jogos aqui dos times que estão lá na parte da frente da tabela, na parte de cima da tabela, com tips prontas aí pra gente já também. E o primeiro é jogo do líder, Inter de Milão, que vai visitar o Bolonha, que está aqui em 5º lugar. Esse jogo aqui, eu também tenho uma tip pronta pra gente. A gente vai pegar aqui intervalo entre 1 a 5 gols. Por quê? São 2 times que fazem muitos gols. A Inter de Milão vocês conhecem, inclusive a Inter, que é líder aqui com 71 pontos, está com o Napoli ali no cangote e vai ter que se virar para manter essa liderança aí, porque vai chegar uma hora que está afunilando e a Inter vai ter que priorizar a semifinal da Champions League, que chegou com todo o mérito, é um time muito bom. Então aqui eu não vejo nenhum dos 2 times goleando, mas vejo saindo pelo menos 1, 2 gols aqui, porque os 2 times têm a defesa muito forte. Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols. Inclusive, eu esqueci de falar isso, o Bolonha também precisa da vitória para tentar entrar aí na zona de classificação para a Champions League do ano que vem. Então acredito que vai ser um jogo aí aberto, mas com 2 defesas muito fortes. Então nossa tip para esse jogo vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 5 gols no jogo, menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar tem a média baixa. A Inter de Milão é um dos times que menos levam cartões no campeonato. O Bolonha também não tem a média alta. Então a gente vai pegar esse menos de 6 cartões e mais de 7 finalizações da Inter, porque eu achei muito baixa essa linha aqui para a Inter de Milão, para o líder do campeonato, que jogando dentro ou fora de casa finaliza bastante. Então nossa tip pronta para esse jogo aqui do líder vai ficar assim: intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 6 cartões e mais de 7 finalizações da Inter de Milão. Odd 1,61 para a gente começar lá na Itália. 3,45, a gente tem outro jogo que mexe também lá na parte de cima da tabela. Milan e Atalanta. Quem não está acompanhando o campeonato italiano vai imaginar que é o Milan que está brigando pelo título. Mas não, o Milan decepcionou essa temporada. O Milan está em apenas 9º colocado aqui. Decepcionou muita gente. A gente não. A gente ganhou muito dinheiro em jogos do Milan com gol no segundo tempo. Enquanto muita gente estava indo aí com o resultado no Milan, a gente já tinha percebido que não ia ter como confiar nesse time do Milan aí e não deu outra. Então aqui, para esse jogo, ele vai pegar a Atalanta. Está com 51 pontos. O máximo que o Milan consegue aqui nesse jogo é chegar ali, ultrapassar a Lazio, que está em 6º lugar, hoje conseguindo a vaga para a Conference League, e o próprio Bolonha, que a gente acabou de falar dele, que está em 5º lugar com 57 pontos. Então, se o Milan quiser sonhar com alguma coisa aqui, precisa vencer esse jogo. E vai pegar o Atalanta, que está em 3º lugar, não briga mais pelo título, ficou muito para trás agora no campeonato, e está aqui confortável na zona de classificação para a Champions League. Então, prestem bem atenção, porque apesar da Atalanta viver um momento melhor, esse jogo aqui, o empate não é ruim para o Atalanta. Então, a gente vai pegar aqui um intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo, que a gente ganhou muito dinheiro nesses jogos do Milan, com gol no segundo tempo. Tem a média muito alta de gols marcados, mais sofridos. Vamos pegar aqui também menos de 7 cartões. Achei uma linha muito alta de cartões aqui que nos ofereceu para a gente criar essa aposta. E vamos pegar menos de 20 finalizações do Atalanta. Como eu falei para vocês aqui, o empate não é ruim para o Atalanta. Então, a partir do momento que o jogo estiver empatado, ou até com o Atalanta vencendo, eles não vão ficar atacando, finalizando muito. Acho que nesse jogo aqui, para esse cenário aqui, o Milan vai propor muito mais o jogo, vai finalizar mais. Então, nossa tip pronta vai ficar assim: intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo, menos de 7 cartões e menos de 20 finalizações do Atalanta. Odd 1,61 para a gente finalizar nossas tips lá na Itália. Agora eu vou falar de mais 2 jogos aqui lá na Europa, de 2 times que brigam pelo título dos seus respectivos campeonatos aí. O primeiro lá na Alemanha, Bayer Leverkusen e São Paulo. Na verdade é São Paulo e Bayer Leverkusen, porque joga fora de casa. E o outro vai ser o jogo do Real Madrid lá na Espanha. Vamos começar falando aqui da Bundesliga, por ordem de horário aqui, que o jogo vai ser 2h30 da tarde.
Então, é o seguinte, não vou colocar bilhete pronto aí para vocês, porque vocês podem ver a casa que vocês costumam utilizar aí, que vocês são cadastrados, e ver se tem uma odd melhor. A que eu vi aqui, nesse momento que eu estou gravando, é uma odd de 1,66 para o Bayer Leverkusen vencer esse jogo. Por que eu acredito muito na vitória do Leverkusen aqui? Porque ele está em segundo lugar, não desistiu ainda do campeonato, está apenas 6 pontos também. Eu acho que a gente não pode falar assim, porque o líder é o Bayern de Munique e está na reta final do campeonato. Mas, por 6 pontos, qualquer tropeço do Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen pode chegar ali e ainda sonhar com esse título. E pega o São Paulo. O São Paulo é o 15º colocado, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e está a 7 pontos do time que está dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, está confortável na tabela porque o campeonato está acabando e qualquer empate, prestem bem atenção nisso, cara. Qualquer empate aqui nessa situação, igual eu falei do jogo anterior, Milan e Atalanta. Nessa reta final de campeonato das ligas, vocês têm que prestar muita atenção na must win, porque em muitos jogos o empate acaba sendo bom para algumas equipes. Nesse caso aqui é uma. O empate contra o Bayer Leverkusen está ótimo para o São Paulo, que vai estar ali fora da zona de rebaixamento com 7 pontos de vantagem e um pontinho vai ajudar muito nessa reta final. Então aqui eu acredito na vitória do Bayer Leverkusen, que é o time interessado na vitória aqui. É o melhor time, é o segundo lugar do campeonato e é o que precisa mais da vitória aqui nessa situação. Então, mesmo jogando em casa, eu acredito na vitória do Bayer Leverkusen. Nesse momento que eu estou gravando aqui, a odd está 1,66, mas aí vocês podem ver aí na casa que vocês costumam utilizar. Se tiver uma odd maior, pode pegar, que eu não vou ficar em cima do muro. É vitória Bayer Leverkusen. Mesma coisa na Espanha. A gente tem aqui Real Madrid jogando em casa contra o Atlético de Bilbao. E eu vou de vitória do Real Madrid. Você vai falar assim, porra, mano, Bilbao tem um time muito bom. Beleza, eu concordo, tem um ataque muito bom, tem um time certinho, não é à toa que chegou na semifinal da Liga Europa e para mim é um dos favoritos a ganharem esse título. Vai brigar com o Manchester United também. Então, para mim, é um dos times favoritos, tem um time muito bom, muito certinho. Só que olha a situação do campeonato. Primeiro que o Real Madrid joga em casa, no Santiago Bernabéu. E está em segundo lugar aqui, a 4 pontos atrás do líder Barcelona. Ou seja, está muito vivo. Barcelona vai ter uma hora igual a Inter de Milão, que eu falei mais cedo para vocês aí, vai ter que acabar priorizando a Champions League, porque também está na semifinal lá, é um campeonato muito importante para o Barcelona. Na verdade, a Champions é importante para todo mundo. Mas daqui a pouco vai afunilar e o Barcelona vai ter que dividir suas atenções aí. Então aqui eu acho que tem sim um favoritismo para o Real Madrid, porque olha a situação do Atlético de Bilbao. Está aqui em quarto lugar, com 57 pontos. O Barcelona está com 70. Já não briga mais pelo título. E aqui, a zona de classificação para a Champions League vai até a quinta colocação aqui. O sexto colocado, que é o Betis, está com 48 pontos. O Bilbao está com 57, cara, muito na frente. Ou seja, ele já não briga mais pelo título e ele está praticamente garantido na Champions League da próxima temporada. Então, com essa situação do Real Madrid brigando pelo título e jogando em casa, e do Bilbao praticamente cumprindo tabela, eu acho que tem valor sim aqui uma vitória do Real Madrid. E a mesma odd que eu falei do jogo do Bayer Leverkusen. Nesse momento está 1,66. Aí vocês olham aí a casa que vocês utilizam. Agora, 1,66, no mínimo 1,61. Eu pego essa vitória do Real Madrid aqui para a gente fechar nossos jogos lá na Europa. E agora vamos falar de Brasileirão aqui, que tem a rodada cheia hoje. 6 jogos. Eu separei 4 aqui com tips prontas já para gente. Inclusive, caraca, que mosca chata, cara. Isso faz parte, galera. Mas a mosca resolveu aparecer aqui. Não sei como é que ele entrou aqui, mas conseguiu aparecer aqui justamente na hora de gravar o vídeo para vocês. Mas vamos lá, vamos começar com o jogo do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que vai até BH jogar contra o Galo, depois de tudo que aconteceu ano passado. Os dois times fizeram a final da Libertadores. Eu tenho uma tip pronta aqui pra gente. Resultado, não confie nesse Botafogo do Renato Paiva, apesar de torcer. O Galo começou muito mal o campeonato, está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas podem ter certeza aí que uma hora o Atlético Mineiro vai ganhar. Espero que não seja agora, mas daqui a pouco vai se acertar, porque tem time muito bom. Eu quero pegar um intervalo entre 1 a 4 gols aqui nesse jogo, não vejo saindo goleada. O Botafogo empatou de 0-0 contra o Palmeiras lá e perdeu também de 1-0 do Bragantino. Os 2 jogos foram mentirosos. Era para ter muito mais gols nesses jogos aí, esse 0-0 e 1-1. E esse jogo último contra o São Paulo que foi mais justo. Um jogo bem aberto, 2 gols para cada lado. E o Atlético Mineiro também. Apesar de estar perdendo aí, está com 2 derrotas e 2 empates, também tem feito jogos movimentados. O Botafogo está com uma vitória, uma derrota e 2 empates. Então aqui eu quero pegar um intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 8 cartões, que vai apitar o meu xará, Ramon Abate Abel, mas pelo menos
um cartãozinho para o Galo, depois de tudo que aconteceu ano passado aí, acredito, e pela situação do Atlético Mineiro também no Brasileiro, acredito que o Galo toma pelo menos um cartãozinho aí, dá uma odd de 1,61, como vocês estão vendo aí na tela. Então, vou recapitular aqui para vocês, intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 8 cartões no jogo e pelo menos um cartãozinho para o Galo, odd 1,61. E agora vamos falar aqui do Clássico Paulista, rodada cheia de clássicos aí. A gente teve Flamengo e Vasco no Maracanã, Grenal lá em Porto Alegre, e agora a gente tem o famoso Sansão aqui, lá em São Paulo. Os dois times que não atravessam uma boa fase. O São Paulo chega aqui com 4 jogos, 4 empates. O Santos também não. O Santos ganhou a última, verdade que ganhou da última rodada aí, mas vinha com 2 derrotas e 1 empate. Inclusive uma eu vi no jogo contra o Fluminense lá no Maracanã, não fez nada. Pedro Caixinha foi demitido. Aqui eu vejo um leve favoritismo para o São Paulo, mas como é clássico, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols. Mais de um cartão para cada lado, pelo menos cada time tem que receber 2 ou mais cartões. O Wilton Pereira, que vai apitar, não gosto de confiar no Wilton Pereira, acho um dos piores árbitros do futebol brasileiro, apesar de ficar indo para a Copa, as competições da Conmebol, picota muito jogo. Então acredito que aqui a gente vai ter pelo menos mais de um cartãozinho para cada lado e mais de 5 finalizações do Santos. Achei essa linha muito baixa, por mais que o jogo seja na casa de São Paulo, é uma linha muito baixa, é um clássico. Então, mais de 5 finalizações do Santos. Então, recapitulando aí a equipe pronta do Clássico para vocês, intervalo entre 1 a 4 gols, pelo menos mais de um cartão para cada lado e mais de 5 finalizações do Santos, odd 1,61. Para mim tem muito valor aí para esse Clássico Sansão. Agora vamos de Fluminense e Vitória. Fluminense, depois que Renato Gaúcho chegou aí, 3 jogos, na verdade 4 jogos, 4 vitórias, contando com a vitória da Sul-Americana, inclusive uma grande vitória na Neoquímica Arena contra o Corinthians, e acabou derrubando o técnico Ramon Dias do Corinthians. Então o Fluminense está muito bem aí, e pega o Vitória, que é um time certinho, mas não vem bem nesse campeonato aí, está em 15º lugar, com apenas 4 pontos. Então aqui a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 3 gols do Fluminense, que chega embalado para esse jogo, mas o Vitória não é um time que sofre muitas goleadas. Então eu acredito aqui pelo menos 1, 2 ou 3 gols do Flu e menos de 7 cartões no jogo. E quem vai apitar é o árbitro Matheus Delgado Candançan. Eu gosto muito desse árbitro aí. Na verdade, eu não quero ficar elogiando o árbitro, não, tá? Estou falando que ele bota muito dinheiro no nosso bolso. Agora, vendo pelo lado de torcedor assim, para mim é mais um apenas aí do Campeonato Brasileiro. Então, nossa aposta pronta para esse jogo aí, Fluminense Vitória, vai ficar assim, ó, de 1,67, de 1 a 3 gols do Fluminense e menos de 7 cartões no jogo. Para mim ficou muito alta essa odd aí pelo árbitro que vai apitar e pelo momento que o Fluminense está vivendo. E só para organizar melhor aí com vocês, que eu acabei esquecendo de falar, tá? O jogo do Botafogo e o Clássico Paulista, os 2 jogos vão ser 4 horas da tarde, o do Fluminense vai ser 6h30, e agora a gente vai fechar aqui com o jogo entre Bragantino e Cruzeiro, uma aposta no mercado de cartões, odd 1,80, é isso mesmo, vocês não estão acostumados a me ver aqui mandando odd alta assim, mas odd 1,80 para o Cruzeiro ter mais cartões. Por que eu estou pegando essa aposta aqui? Porque em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Bragantino tomou 6 cartões, 4 jogos, 6 cartões. E o Cruzeiro, em 4 jogos, ele tomou simplesmente 16 cartões. É isso mesmo, cara. Média muito alta de cartões do Cruzeiro aí, que veio, parece que isso é a característica. Tudo bem que a gente tem que esperar um pouco mais, mas, pô, em 4 jogos tomar 16 cartões, dá para ver que o Cruzeiro vem com uma característica aí já de descer a lenha nos jogos. Então aqui, odd 1,80 para o Cruzeiro tomar mais cartões, jogando fora de casa, contra o time que tomou apenas 6 cartões em 4 jogos, a gente não pode deixar passar uma odd dessa. Então, Cruzeiro para tomar mais cartões no jogo, odd 1,80. É a nossa última tip pronta do dia aí, para esse domingão. Ó, suei. Depois de muitas tips, muitos palpites aí, espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza aqui esse vídeo de domingão e com aquele bilhete que vocês estão acostumados, eu vou deixar na tela para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, que façam um bom proveito e que a gente continue sendo muito lucrativo. Você que não deu like no canal ainda, agora é a hora. Hein? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, que amanhã eu tô de volta aqui com mais tips pra gente. Valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e fui!